Não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Vamos ler. Não adulterarás. Pronto, está lindo. O não adulterarás, como eu disse para vocês aqui, agora há pouco, tem a ver com a perspectiva bíblica e a perspectiva divina acerca da sexualidade. O padrão bíblico é o seguinte: um homem com uma mulher até que a morte os separe. Tudo o que passa disso é a quebra deste mandamento aqui. A fornicação, a relação antes de se casar, os divórcios, pelos inúmeros motivos que se dão hoje aí, inclusive porque a moça queimou o feijão, homossexualismo, enfim, todas essas atitudes extremamente comuns em nossos dias são uma perversão e a quebra do não adulterarás. No Antigo Testamento, o homem e a mulher que fossem pegos em adultério, eles eram apedrejados. O homem que se deitasse com outro homem, ele também era apedrejado. Provérbios capítulo 7, versículo 22, diz que o homem que segue até a casa da adúltera é como um boi que vai ao matadouro. Paulo diz em Timóteo que a mulher, a viúva que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Deus não mudou. Deus não mudou. Onde este mandamento é quebrado, há um rastro de miséria, de desgraça, de infortúnios e de morte. Sempre. A história, como eu vou tentar mostrar para vocês hoje, prova isso. O meu avô, da década de 50, se casou com a minha avó, deu o seu primeiro beijo na minha avó no dia do casamento, teve vários filhos com ela e ficou com a minha avó até o final de seus dias. Meu avô não era um cristão, mas vivia debaixo de uma cultura cristã. Não é que na igreja era feio uma moça ter dormido com vários, ou um rapaz. Era na sociedade que vivia debaixo dessa influência cristã. O que aconteceu? O que aconteceu para chegarmos ao nível de podridão moral em que nos encontramos hoje? A ponto de, nos colégios, uma pessoa ser virgem é o mesmo que ser um pária, ridicularizado, jogado para o escanteio. O que aconteceu? O que aconteceu? Algo chamado Revolução Sexual, na década de 60. Movimento de contracultura. Aqueles hippies, aqueles roqueiros, que queriam lutar contra os modos, o estilo de vida americano de ser. Pautado, obviamente, em cima da fé cristã protestante que moldou aquele país. John Lennon, aquele roqueiro, maconheiro, ele disse uma frase célebre: o sonho acabou, para descrever principalmente os Beatles, mas essa frase foi empregada para descrever que os anos 60, aquele movimento de contracultura, havia acabado, com a morte de alguns ícones, com o seu fracasso na sua agenda progressista. Eles disseram: o sonho acabou. Olha, o sonho pode ter acabado, o pesadelo continua. Porque agora mesmo, em inúmeros púlpitos e igrejas deste país, pastores e cristãos pensam exatamente como aqueles maconheiros, drogados e ateus da década de 60. A igreja muitas vezes fez isso. Ao invés de confrontar a cultura, a igreja se dobrou à cultura. É óbvio que nós, como igreja, fomos chamados sempre a pregar a verdade, custe o que custar. A revolução sexual, ela quis desassociar o
prazer de toda a amarra moral. A ideia era o prazer livre do compromisso. A intimidade sem aliança. É fundamental expor este texto e contar a história para vocês. A história é uma testemunha da verdade. A Bíblia declara: se vocês quebrarem este meu mandamento, a morte vai reinar. Pois bem, aqueles progressistas, aqueles revolucionários, eles disseram que a era de Aquário chegaria com o advento da liberdade sexual, da revolta contra o não adulterarás. Não, o paraíso não veio, como eu vou tentar mostrar para vocês logo a seguir. A fé cristã tem o respaldo da história. A genuína fé cristã tem o respaldo da história. A fé cristã não é um salto no escuro. Olhe ao seu redor e note, quando ela é esquecida, o que acontece? Eu quero então começar falando o que é adultério. Jesus, em Mateus 19, definiu assim, quando os fariseus perguntaram a ele: Senhor, nós podemos divorciar de nossa mulher? Jesus disse: não, porque aquilo que Deus ajuntou não separe o homem, porque deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois vão se tornar uma só carne. Uma só carne. E aí Jesus então diz isso aqui: eu, porém, vos digo, quem repudiar, ou seja, se divorciar de sua mulher, exceto não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, no caso do adultério, e casar com outra, comete adultério. Por isso que nós, protestantes, reformados, nós acreditamos que o único caso de exceção em que é permitido o divórcio é diante do adultério. A Confissão de Westminster vai dizer também em relação quando há abandono. Porque, obviamente, quando o marido ou a mulher abandonam, ainda que eles não tenham adulterado naquele momento, vão adulterar logo em seguida. Então, está sempre muito relacionado aí com essa ideia aqui de Jesus. Só em caso de relação sexual ilícita. Ok. Isso é muito simples de entender também, porque você já deve ter ouvido um pastor ou um padre no dia do casamento dizendo até que a morte o separe. E essa frase está muito correta. Porque o adúltero era morto. E Timóteo diz, aquele que vive em pecado, a viúva que vive nos prazeres, se entregando aos prazeres, mesmo viva, está morta. Então há muito dessa conotação aí de que o adultério é morte. Mas aqui, e aí eu tenho que discordar de alguns irmãos queridos, pastores fiéis e honestos, que acreditam que nem mesmo diante do adultério é permitido o divórcio. Apesar de o texto aqui ser muito claro, não ser nem necessário um profundo conhecimento de teologia, basta um mínimo conhecimento de português, de sintaxe, e você vai conseguir interpretar o texto e ver que ali é uma cláusula de exceção. Olha, não pode separar, exceto se houver relação sexual ilícita. Mas, como alguns pastores honestos e sinceros interpretam isso aqui, para dizer que nem em caso de adultério é permitido. Eles fazem o seguinte, eles dizem, olha, aqui há um erro de tradução. Ora, é claro que eu já acho de início isso um pouco arrogante. João Ferreira de Almeida, um gênio, ele traduziu a Bíblia para o português, ele era reformado, ele usou também francês, italiano e alguns outros idiomas para ter um material de apoio ali para traduzir para o português. Começou, parece que aos 14 anos. Eu acho um pouco arrogante, uma pessoa que nem domina, assim, talvez não domina outro idioma, fala, tá errado aqui esse... Me parece de bate-pronto já uma coisa muito, muito arrogante. Mas, enfim, é só um comentário, isso não é um argumento, não deve servir de argumento. Não registrem nos autos aí. Pois bem, eles dizem isso. Eles dizem isso. Olha, aqui, a palavra em grego é porneia. A palavra em grego é porneia. E porneia deveria ser traduzido por fornicação, que é a relação antes de casar. É o que eles dizem. Não. A palavra está muito bem traduzida aqui. Porneia diz respeito a todo tipo de relação sexual, incluindo o adultério, que neste caso aqui só faz sentido ser adultério, porque o tema é sobre divórcio.
Não pode, não faz sentido algum falar sobre fornicação. E isso é facilmente verificável se você tiver em casa um dicionário de grego. Você vai lá, tem o The Strong, que é muito facinho de utilizar. Quer ver? Vou mostrar para você que está bem traduzido aqui. 1 Coríntios. Geralmente se ouve que há entre vós porneia. A palavra aqui em grego é porneia. Você pode conferir na sua casa. Porneia. E porneia tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Quando um rapaz possui a mulher de seu pai, o que é isso? Isso é fornicação? Isso é adultério. Sair com uma mulher casada é adultério. Então ele diz, olha, entre vocês há porneia a tal ponto de um homem adulterar, traindo o próprio pai. Então o contexto aqui de imoralidade é adultério. Esse é o primeiro ponto. A tradução aqui está muito bem feita. Mas você tem ainda outros fatores para mostrar que, em caso de adultério, é permitido o divórcio. O contexto da fala de Jesus em Mateus 19. Os fariseus perguntam sobre o quê? Sobre casamento. Porque o que eles argumentam aqui é que Jesus está dizendo o seguinte, olha, lembra de José que estava noivo de Maria? Então eles dizem isso, olha, está vendo isso aqui? Este mandamento aqui de Jesus diz respeito ao período do noivado. Se uma pessoa estando noiva estando compromissada em relação a outra pessoa, com outra pessoa, e ela tem uma relação, então aí é uma fornicação. Então, neste caso, é permitido romper o noivado. É o que eles interpretam. Mas o problema é, primeiro, a palavra está bem traduzida aqui. A palavra está bem traduzida. Segundo, o contexto todo de Mateus 19 é sobre casamento, não é sobre noivado. É claro, nem a palavra noivado não era usado lá, não era usada no contexto judaico. Os fariseus chegam e perguntam, mestre, Moisés, a gente pode separar? Jesus diz, não. Separar do quê? Do noivado? Não, casamento. E eles continuam, mas Moisés permitiu que a gente divorciasse. E aí Jesus diz, permitiu por conta da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Mais uma vez, o contexto é casamento, não é aquele contrato, aquele acordo pré-nupcial que se fazia em Israel, que a gente chama de noivado. Não, é sobre casamento. E aí Jesus diz sobre casamento. O homem vai deixar pai e mãe e vai se unir à sua esposa e os dois vão se tornar uma só carne. Isso é uma descrição de casamento. Os dois se tornam uma só carne mediante o ato sexual. Ali se confirma isso. Todo o contexto é sobre casamento. Por isso a Confissão de Westminster declara que apenas diante de abandono e de adultério e abandono é permitido o divórcio. Você se lembra também que eu tenho falado isso constantemente aqui? Jesus disse que o mandamento foi feito para o nosso bem. Que bem nós fazemos a uma mulher que é obrigada a ficar com um homem que sistematicamente atrai. Eu conheço casos de mulheres que contraíram AIDS. Doenças sexualmente transmissíveis, porque o marido era caminhoneiro e traía constantemente, e ela continuou com ele, e ela também ficou doente. Que bem estamos fazendo a essa mulher? Ora, essa interpretação de que não importa o que o homem faça, a mulher deve tolerá-lo o resto de seus dias, ora, isso é dar um cheque em branco para um criminoso. É proteger o criminoso e não a vítima. Esse é um argumento lógico apenas, não é bíblico, é apenas lógico. Mas tem muito a ver com a lógica bíblica, de que o mandamento existe para o bem. É claro, eu disse permite, eu não disse que é o melhor, porque Deus odeia o divórcio. Principalmente quando há crianças, há sempre muito trauma. Então, é permitido, não estimulado. Mas é assim que a Bíblia declara. É apenas em caso de adultério que o divórcio é permitido. Assim, dizer, olha, eu não pensei, não vale. Meu casamento foi só no civil. Olha o que declara Gálatas. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana. Uma vez ratificada, ninguém a revoga, ou lhe acrescenta coisa alguma.
Mesmo uma aliança humana, homens fizeram, não tem ali a bênção de Deus. Uma vez que foi confirmada, tem que ser mantida. Lembra dos gibeonitas? Eles fizeram aliança com Israel. Israel não orou, diz o texto. Não orou, não era a vontade de Deus aquilo. Mas tendo feito a aliança, eles tinham que honrar. Essa é a primeira, então, descrição bíblica do que é um pecado sexual. O adultério e quando você se divorcia por qualquer motivo, há pecado. Segundo, a fornicação, que é a relação antes de se casar. Como eu disse para vocês no começo, meu avô deu o primeiro beijo na minha avó no dia do casamento. Era assim na sociedade, não era na igreja apenas. O que aconteceu? A marvada, infeliz, maldita revolução sexual. Ali surge a noção de intimidade sem compromisso. Desfrutar o corpo de alguém com quem você não tem uma aliança, com quem você não é casado. Ali na revolução sexual há uma quebra do não adulterarás. Eles gritaram, somos contra isso. A igreja, não podendo, obviamente, aceitar isso, inventou então o namoro cristão, que é o seguinte: a ideia da revolução sexual era intimidade, prazer com o corpo do outro, sem compromisso, sem casamento. E aí a igreja falou: não, um pouco de prazer pode. O beijo, o amasso, um pouco. E aí se inventa algo parecido com aquilo que aconteceu durante a chegada de Constantino ao poder. Dizem alguns que Constantino se converte coisa nenhuma. Constantino era o imperador romano. E aí há uma multidão de pessoas vindo para a igreja. Porque agora era bom politicamente ser cristão. Você está debaixo do favor imperial. Alguns então dizem que ali já começa a surgir as imagens. Aqueles pagãos acostumados a adorar Afrodite e outros ídolos, eles não podiam ficar sem algum ponto de contato. Eles chamavam os cristãos de ateus, porque os cristãos não tinham imagens. Esse foi, inclusive, um dos motivos que levou o Império Romano, os romanos, a perseguir o povo cristão, como declara o historiador Justo Gonzalez. Mas aquela enxurrada de gente entrando na igreja, eles precisavam desse ponto de contato. Adorar Afrodite não dá, mas Pedro, Paulo, e aí dá. Aí se inventou a idolatria gospel. É mais ou menos o que acontece com o namoro. É o namoro gospel. É algo pagão. Olha o padrão bíblico. Em 1 Coríntios 7, Paulo está falando sobre vida sexual. E o que ele diz? Que a mulher ela não pode deixar o marido na secura, tadinho. A mulher não pode ficar, vale para ambos aqui, obviamente, você não pode se privar do prazer conjugal. Aí ele diz, exceto quando vocês se ajuntarem para jejuar e orar. Não porque seja pecaminoso, mas é porque se você jejuar de verdade, você fica fraco fisicamente, então você não consegue. Então Paulo diz, só diante nessa circunstância que vocês podem se abster da relação. Mas deve haver mútuo consentimento. Pois bem, e aí Paulo dá o padrão. Ele diz assim, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Quem possui o corpo é o marido. O marido diz, você é minha. Por isso, então, pode usufruir do corpo do cônjuge. Agora, quem não está casado não pode usufruir do corpo do outro, ainda que seja parcialmente. Ainda que seja parcialmente. E tem algo a mais ainda aí. A não ser que você não gosta de mulher, no seu caso, você é homem. Uma vez um rapaz me ligou, né? Ou mandou mensagem, sei lá. Pastor, eu não sou crente. Falei, por quê, garoto? Eu beijei minha namorada aí. Ah, pastor, as mãos ficaram possessas. Fiquei todo excitado lá, pastor. Então eu falei, meu amigo, você é crente, o que você não é anjo, o que você não é assexuado. Você beija, você coloca lá a boca na boca da menina, peito colado no peito da menina, cintura colada na cintura da menina. Você não quer que tenha reações em você, meu amigo?
Mas você está esperando o que não é possível. Deus não fez você para isso. Agradeça a Deus, principalmente na época que a gente está, agradeça a Deus. Fala, rapaz, eu sou homem. Eu sou homem. Eu sou homem. Eu sou homem. E uma vez, falando sobre isso, em alguma página da internet por aí, publicaram o meu material, e eu falo sobre corte, obviamente, porque eu não acredito nesse namoro cristão. Então, a gente usa outro nome, corte. Que, na realidade, é isso mesmo, é corte, vai cortando tudo. Não é por causa disso. É porque tem a ver com aquela ideia antiga de cortejar e tal. Mas eu lembro de falar sobre isso e falar que o namoro é uma coisa mundana e tal. E aí cristãos reformados, inclusive, disseram, onde está a palavra corte na Bíblia? Meu amigo, onde está a palavra namoro? E mais, onde está na Bíblia que um garoto, colocando a língua dentro da boca da menina, peito colado no peito da menina, cintura com a cintura, me diga onde isso está na Bíblia, de que isso respeita o que Paulo ordenou? Jovens, fugi das paixões da mocidade. Me diga onde isso está. Ou é o fato de que fomos contaminados pela cultura deste mundo. Porque é um absurdo o que a gente vê hoje. Mais uma vez, a igreja, os crentes enxergando a Bíblia com os olhos deste mundo. Paixão, atração física são uma bênção, mas não sustentam um casamento. Não sustentam. Paixão, ela vem e vai. O que sustenta um casamento é o compromisso. Nas culturas antigas, você nota, por exemplo, aqui na Bíblia, os casamentos eram arranjados. Isaac, por exemplo, quem arranjou a esposa para ele foi seu pai, mais especificamente o empregado da casa. Eu, de forma alguma, estou dizendo que isso é o parâmetro, o melhor, mas você nota que havia uma ideia muito clara de que casamento era compromisso. Não era a paixão que sustentava, era o compromisso. Era o compromisso. E note se os casamentos de hoje, fundamentados exclusivamente na paixão, funcionam. Quantas vezes vemos aí notícias de jogadores, de cantores, de artistas que casam no dia, se separam na semana seguinte. Mas na semana anterior parecia assim um fogo. Absurdo. Na realidade, tem sido uma verdadeira prisão para essas pessoas que estão sempre em busca de ver o passarinho verde novamente, sempre em busca de uma grande emoção todos os dias. Isso não existe. As pessoas vivem o tempo inteiro querendo ter uma vida extraordinária e cheia de aventura. Ora, até aquelas pessoas que você julga que têm uma vida extraordinária, a vida delas também é comum. Viaja de avião, né? Quer almoçar na França, vai. Mas no dia a dia, o que você acha que eles fazem? Por exemplo, você assiste lá o filme e você fala, olha aquele ator, que coisa. Vai lá no set de gravação, é horrível, é chato, é sem graça, vai, volta de novo, e faz aquilo. Um jogador de futebol, e vai, e treina na chuva, e grande parte do serviço dele, e viaja horas e horas no avião. É comum, chata. A vida é assim. A vida é assim. Terceiro, e meu último princípio, não vou falar de todos os pecados sexuais, nem tem tempo aqui para isso. Portanto, vou para o fim aqui de minha pregação. A história mostra o resultado da quebra do não adulterarás. Morte. José Ortega y Gasset disse o seguinte: se você quiser ver bem a sua época, olhe-a de longe. Olhe-a de longe. Ou seja, se você quiser compreender o presente, dê uma olhadinha no passado. Um dos sinais mais evidentes de burrice é o orgulho. Paulo disse que o saber ensoberbece. A burrice também. A burrice também. É burrice achar que você é um ser completamente livre. Que todos os pensamentos que estão aí na sua cabeça surgiram de você mesmo. De você. Que você não foi influenciado pela cultura. Que você nunca foi para a Bíblia e leu a Bíblia com os olhos desta cultura. Isso é burrice. Ignorância. Achar,
Não, eu penso assim porque eu penso, eu sou livre. Tolice. Nesse exato instante em que me encontro, depois de 20 anos de toda uma vida de estudo, eu sei, Senhor, quais outros pensamentos que estão aqui em mim, que eu sei que não são meus, mas que eu nem noto ainda. Que eu nem percebo que eu penso como o mundo ainda. Ilumine-me. Mostre para mim. Enche-me do teu conhecimento. Eu sei disso. Eu sei porque várias vezes eu fui para a Bíblia com o meu olhar desta cultura e a interpretei de acordo com o que eu aprendi da Rede Globo e de tantos outros lugares deste mundo. E só depois de estudar, eu falei, meu Deus, eu estava enxergando a Bíblia com os olhos deste mundo. Por isso, para que a gente entenda o grau de podridão que vivemos, é interessante darmos um passo atrás, voltarmos lá aos anos 50 e vermos como os nossos avós viviam. Como eles viviam? O que aconteceu? O que aconteceu que mudou o mundo de meu avô, que casou com minha avó, deu o primeiro beijo na minha avó no dia de casamento, no dia do casamento, ficou com ela até o fim de seus dias, teve vários filhos. Para a nossa geração que não quer ter filhos, que se divorcia diante de qualquer circunstância, o que aconteceu? Em que ser virgem é que é uma vergonha. Algo aconteceu. Algo aconteceu. O nome? Revolução sexual. Revolução sexual, que desencadeou ali nos Estados Unidos, principalmente na década de 60. Como isso aconteceu? A Revolução Sexual Americana foi muito influenciada pela Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt eram uns comunistas que eles queriam destruir a cultura ocidental. Eles sabiam que era fundamental destruir a cultura ocidental para implantar o socialismo. Mas como eles fariam isso? Como destruir a civilização ocidental? Freud havia dito que o homem, ele é prazer. E o homem busca o prazer. Mas, se o homem der vazão a todos os seus prazeres, a civilização será destruída. Pois bem, o pessoal, esses comunistas disseram, é isso que a gente quer. A gente quer a destruição da civilização ocidental, pautada principalmente sobre a fé cristã. Então, o que a gente vai fazer? Pregar a libertinagem. Conquistar estes jovens que estão com hormônios saindo pelo nariz. George Lukács falou sobre Eros e revolução, a revolução do Eros, a revolução sexual, ou seja, o instinto sexual como instrumento de destruição da civilização. Lá naquele movimento da década de 60, você deve ter ouvido falar já daquela frase, façam amor, não façam guerra. Sabe quem cunhou essa frase? Sabe quem? Sabe quem disse para aquela juventude? Gente, vamos dormir com todos como se não houvesse amanhã. Sabe quem? Herbert Marcuse, comunista da Escola de Frankfurt. Que coisa! Ora, Karl Marx ele queria usar os operários como instrumento para fazer a revolução. Os operários não responderam. Então a Escola de Frankfurt foi atrás de novos soldados para o seu exército socialista. E eles encontraram os jovens. Vamos dizer a eles, sabe, a fé cristã é opressora. Ela oprime você. Ela faz com que você seja infeliz, te boicotando o tempo inteiro. Liberte-se. Seja livre e o paraíso descerá na terra. Um dos movimentos muito conhecidos naquela época foi o movimento hippie. O que era o movimento hippie? Era comunismo puro. Contra a família, diziam que eram contra a propriedade e dormiam com meio mundo. Durante o Verão do Amor, celebrado em 1967, em São Francisco, milhares de hippies se reuniram. Um dos lemas deles: ninguém é de ninguém. Karl Marx acreditava isso em relação à propriedade. A propriedade não é de ninguém. Agora, na revolução desses marxistas, o corpo não é de ninguém. Somos de todos agora. Que coisa. Qual foi o resultado dessa nova experiência? Morte. Morte. E é descrito muito bem, com maestria, na música American Pie.
Essa música, Bye, bye, Miss American Pie, drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Ele está dando tchau para o estilo americano de ser da década de 50. American Pie é apenas para retratar o estilo de vida americano, tão americano quanto a torta de maçã. Se fosse no Brasil, tão brasileiro quanto futebol, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, quando ele fala Bye, bye, Miss American Pie, ele está dizendo tchau, tchau, estilo de ser americano. Na música, várias vezes ele fala o dia que a música morreu. É claro que há uma menção a um astro do rock que morreu em 1959, Buddy Holly, que num acidente de avião ele morreu. Mas é claro que ele não está falando da morte de um homem. Ano 59, o último ano daquela geração, daquela década. O que ele estava dizendo é, ali morre a cultura americana. Ele pega então o rock como uma metáfora para falar da cultura americana. E ele vai dizer o seguinte, tchau, estilo de ser americano, pautado na fé, na família e no indivíduo. E agora se inicia um estilo de vida pautado no prazer, custe o que custar, no ateísmo e no comunismo. Tudo coletivo. É isso que os hippies pregavam. John Lennon. Lembra a musiquinha dele? Você canta e fala, que lindo isso aqui. Ah, coisa linda isso aí. Lá ele diz, olha, imagine se não houvesse propriedade, imagine se não houvesse céu nem inferno. Imagine, seria muito legal. Não precisa imaginar, John Lennon. Isso já aconteceu na União Soviética, foi o inferno. Mas ele queria imaginar de novo. Ele queria. Num dos trechos da música, ele diz assim, você acredita em Deus acima de todas as coisas, se a Bíblia disser para você que é assim? E aí no verso seguinte ele diz, você acredita que o rock pode salvar a sua alma? E aí ele simboliza, o rock representa aquela cultura. Por quê? Foi uma cultura de revolta. Revolta contra o Senhor. Uma cultura que disse, abaixo os 10 mandamentos, abaixo a fé cristã. E por que então ele retrata essa revolta como aqui esse ídolo, o rock? Ora, porque o rock foi a música que deu vazão a todo esse ódio, a toda essa rebeldia, essa agressividade daqueles jovens. Por exemplo, lembra, já ouviu falar de Jimi Hendrix? Morreu com 27 anos de overdose. Lembra do show que ele pôs fogo na guitarra? E depois ele pegou a guitarra e saiu pá, pá, pá. Já ouviu Beethoven? Já ouviu Sebastian Bach? Ouça. E vê se combina fazer isso. Pegar uma guitarra e sair quebrando tudo ao ouvir Beethoven. Não combina. Você ouve Sebastian Bach, Jesus, a alegria dos homens, e o que você sente? Faça o teste. Depois me diga. Eu coloco para o meu filho e falo, o que você sente? Reverência. Temor. Não rebeldia. Então, aquelas notas graves e pesadas retratavam perfeitamente a fúria daquela juventude, daquela geração que odiava a Deus. Isso é interessante porque na música ele vai falando assim, olha, ele vai mostrando a decadência da cultura americana. E o próprio rock, como se foi desenvolvendo, é a decadência mesmo da cultura americana, porque ele começa com o blues. Lá com aqueles negros nos campos de algodão, que eram escravos, e eles cantavam para encontrar refúgio em meio à sua música, que quase sempre remetia-os a Deus. Então, o rock, ele nasce do blues. É isso mesmo que ele está dizendo. Olha, a nossa civilização indo buraco abaixo. E a música é um bom termômetro disso. Como que a música reflete a cultura de um país? Olha o nosso. Olha o funk. Olha como é um bom termômetro. É isso que ele está fazendo aqui na música. Ora, o refrão, bye, bye, American Pie, drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Eu dirigi o meu Chevy, que era um ícone da família, até a represa, mas a represa estava vazia. Era o que os jovens faziam em clima de romance, levar a mocinha para passear. Ele diz, isso não existe mais. Claro que não. Claro que não existe. Por quê? Porque agora a gente não tem mais que conquistar a moça. Primeiro tem que ter carro. Claro que tem que ter carro. Símbolo de que eu vou prover para ela. Não precisa mais, porque hippie não precisa de nada. Não precisa conquistar, não. A gente é bicho agora. A gente encontra o outro num campo
e mantém relação ali, não tem que conquistar. Você sabia que em shows de rock, pessoas mantiveram relações sexuais no palco? No palco. No palco. Não precisava mais disso. Não havia mais romance. A represa estava seca. Não há mais romance. Qual o resultado do abandono dessa cultura? Qual é? No refrão ele diz assim: os jovens bebiam uísque e cantavam: este é o dia da nossa morte. Quando você tenta matar a Deus, quem morre é você. Sempre assim. Um dos momentos mais marcantes dessa cultura foi um show em Altamonte, em 1969. Um show dos Rolling Stones, que muitos dizem, ali foi o fim do movimento hippie. Sabe o que aconteceu lá? Eles queriam mostrar que eles, o pessoal da contracultura, contra a cultura cristã, contra a cultura americana, que eles eram civilizados, eles pregavam o amor, a paz, não é? Nesse show, 4 pessoas morreram. 2 afogadas porque estavam drogadas. Outra foi atropelada por outro drogado. Mais uma foi espancada pelo grupo que fazia segurança, um grupo de motociclistas, Hells Angels, Anjos do Inferno. Inclusive, o autor da música American Pie faz uma citação desses caras aqui. Eles dizem assim: anjos não nascem no inferno. Nesse show, as brigas foram incontáveis. Você já foi em show, já ouviu falar show de rock pesado mesmo, pesadão, no nível mais pesado mesmo? Já viu como é que eles fazem? Eles se socam. Imagina num show de... num evento lá onde Beethoven vai ser tocado. Imagina um negócio desse, nem dá, né? Não combina, não combina. O John Lennon, ele foi morto, ele foi assassinado. Sabe o que o assassino falou? Sabe o que o motivou a matar John Lennon? Esse, que foi um dos grandes ícones daquela época, que é citado inclusive na música. John Lennon é um falso, ele é um hipócrita. Porque ele prega, imagine no possession, imagine um mundo sem posse. E ele era cheio de posse. Morava num hotel em Nova York. Ele pregava amor e espancava sua esposa. Não. Não precisa fazer esforço. Não preciso de grandes elucubrações para comprovar isso para você. Ele confessou isso. Ele confessou. Pregava sobre amor e odiava seu filho. Falava sobre unir o mundo. Ele separou a banda dele. Lembra o que o autor disse? Vocês acreditam que o rock pode salvar a alma de vocês? Sim, esses são os ídolos deles. Esses são os ídolos deles, são falsos. Lembra que eu preguei para vocês aqui que todo ídolo é falso? Aquele movimento era falso. Hoje eu lia sobre Jimi Hendrix e o cara enaltecendo Jimi Hendrix. Ele começa o artigo dizendo assim: aquele ato de Jimi Hendrix queimando a guitarra, aquilo ali foi como Jesus morrendo para nós. Um sacrifício. Todos precisam de seus deuses e seus ídolos. Era o artigo. Era o artigo. Realmente foi uma desgraça. Cazuza, os mais novos talvez não conheçam. Eu lembro, quando garoto. Eu lembro. Dele definhando. Quando eu tive percepção mesmo das coisas, ele já havia morrido. Mas eu lembro das histórias e de Cazuza definhando em rede nacional. Vítima de AIDS. De toda essa ideia aqui. Cazuza cantou assim: os meus heróis morreram de overdose. Ele cantou isso. Jimi Hendrix, tantos outros. Acho que o vocalista do AC/DC, né, que morreu overdose também, mas asfixiado com o próprio vômito, né? Que lindo. Que coisa boa. O meu herói morreu na cruz, é bem diferente. Bem diferente. Theodore Dalrymple é um médico e ele conta a sua experiência em relação à revolução sexual nos hospitais. Qual foi o impacto disso? Nos hospitais. Os intelectuais do século XX buscaram libertar todas as relações sexuais de quaisquer obrigações sociais, contratuais ou morais.
Dali em diante, somente o puro desejo sexual contaria. E aí ele conta o resultado disso. No seu livro A Vida na Sarjeta. Abortos realizados por golpes de Kung Fu. Mulheres abandonadas pelo pai da criança. Ciúmes. Claro que há aumento de ciúmes e, consequentemente, aumento de violência. Quando ninguém é de ninguém. Quando ninguém é de ninguém, você começa a gostar da pessoa porque gostar de alguém faz parte da nossa essência. Esse papinho desse poliamor, gosta de todo mundo, não funciona. O que tá cheio de gente aí que começou lá, tem um relacionamento aberto, sabe? O cara é casado, aí falou, não, vamos deixar um terceiro entrar. Aí o terceiro entrou e aí os dois foram embora e deixou alguém para trás. Tá cheio de história assim. É sério, tá cheio de história assim. Porque quando você é de todo mundo, os ciúmes aumentam. Você não vê na internet essas piadinhas idiotas o tempo inteiro? No Instagram? O tempo inteiro a piadinha de traição? O tempo inteiro. E aí vem a moça e bate no cara. É claro, o ciúmes aumenta a violência. É isso que Theodore Dalrymple disse em sua experiência como médico. Uma grande quantidade de padrastos que violentam as crianças. Esse é o saldo. Esse é o saldo da revolução sexual. A revolução sexual foi tão ruim porque já havia acontecido na União Soviética. Em 1917, Lenin toma o poder, estabelece a Revolução Russa socialista, e feministas faziam parte, Alexandra Kollontai estava lá, estabeleceram a revolução sexual, liberaram geral. Aqueles caras ímpios, malignos e ateus voltaram atrás. Não por conta de fé, não por conta de fé. O país estava indo para o caos. Simplesmente por questão de sobrevivência, eles começaram a pregar a castidade. Há um antropólogo que fez um estudo vasto sobre sexualidade em várias civilizações das mais variadas. E ele concluiu assim: quanto mais fortes forem as restrições sexuais, tanto mais elevado será o nível da civilização. E quanto menos restrições sexuais, mais baixo o nível de civilização. Na minha escola, eu lembro, ser virgem era vergonha. Eu era. E não porque eu era uma boa pessoa, mas porque eu era muito vergonhoso, muito tímido. E também porque eu trabalhava bastante. Eu lembro, a gente tinha um restaurante bem na avenida principal, e às vezes meus amigos passavam lá, né, às vezes até bêbados, eu falava, meu sonho. É muito idiota, né? Mas não tinha jeito, eu estava trabalhando, né? Mas eu lembro disso, de ter essa consciência, de ser muito garotinho, e havia uma pressão, né, que eu tinha que sair com alguém. E eu era muito vergonhoso, mas eu era demais, um covarde assim, inveterado. Um covarde de marca maior. Mas muito novo, sentia que não era normal aquilo, de alguma maneira. Aí me converti, vim para a igreja, mas não tinha, onde eu era, não tinha essa ideia de estudar de uma maneira mais abrangente, se estudava apenas a Bíblia. Fui tendo a ideia de estudar algo mais, abrindo mais o leque, filosofia, história, por aí vai. E aí fui conhecendo a minha história, a nossa história. Sim, você conhece você estudando os outros. E, ao saber de tudo isso aqui da revolução sexual, eu senti que era como se alguém houvesse arrancado uma parte de mim. Que uma parte da minha história havia sido arrancada. Essa era a sensação. E aquilo que eu ouvia na escola, que casamento era ruim, que o legal era dormir com todo mundo, isso que era o bom, isso que era o sinônimo de um cara macho e tal. Isso eu vi é um absurdo. Um absurdo porque Provérbios declara: aquele que encontra uma esposa encontrou a felicidade. E aí, para dar um exemplo só, ontem, não lembro, os meus filhos dormem na cama deles, obviamente. Filhos não devem ficar dormindo na cama dos pais. Mas, ocasionalmente, eu deixo as minhas menininhas virem dormir lá um pouquinho com a gente. E ontem, a minha caçulinha veio. E aí ela bate
na porta. Mesmo se a porta estiver aberta, ela bate. E fica ali esperando. Aí eu falei, vem, filha. E ela sobe, e aí ela coloca o rosto dela colado no meu, começa a passar a mão na minha barba e fala, papai, te amo. Disseram que para mim isso é prisão. Durante toda a minha juventude eu ouvi falar que isso era prisão. Realmente a revolução sexual é uma desgraça. E como os homens pensam hoje, eles estão completamente enganados. Completamente errados. Completamente. Completamente. Eu estou aqui e eu sei que boa parte do que eu disse pode ser algo totalmente novo para você, mas, mais uma vez, eu desafio você a olhar para o nosso lado. Veja o saldo. Você que está me ouvindo agora, muitos de vocês, seus pais se divorciaram. Eu pergunto para você, quão gostoso foi isso? Quão legal foi isso? E aí você está aqui hoje talvez pensando em fazer a mesma coisa que seus pais fizeram. Não, eu não estou aqui para culpar seus pais, perdoe-os e siga em frente. O que eu estou aqui é para despertar você. Aí você vai e quer fazer a mesma coisa. Quer se ajuntar com qualquer Zé Ruela. Uma das decisões mais importantes da sua vida você faz assim. Vai lá, paixão, mas ele tem barriga de tanquinho. Eu estou aqui para dizer, em primeiro lugar, que a Bíblia declara é que se nós não cumprimos os mandamentos, nós devemos ir para o inferno. Eu pergunto, quem aqui cumpriu o não adulterarás? Quem aqui cumpriu? Porque Jesus disse que o não adulterarás significa o seguinte, olhou com intenção impura, já adulterou. Eu pergunto, quem aqui cumpriu esse mandamento? Nós que nascemos ouvindo El Chan, as criancinhas dançavam a boquinha da garrafa. O pai e a família reunida para ver a banheira do Gugu, que era, meu Deus do céu. A família inteira, gente, reunida. A família inteira reunida. Esse é o cenário em que nós nascemos. Podre, pervertido. As pessoas andam seminuas na rua, na igreja. Na igreja. Quantas vezes eu estou pregando e falo, gente, não pode usar roupa sensual. E a moça sensual está ali dizendo, e não pode mesmo. Ela está ali com a roupa horrível e está dizendo, é isso mesmo. É porque aquela roupa horrível que ela está vestindo, ela acha que é santa, comparado com a moça lá da esquina que vira a bolsinha. Olha o padrão que ela tem. Meu Deus, meu Deus. A Bíblia diz que aqueles que não cumprem a Escritura devem ir para o inferno. Eu pergunto, quem aqui pode dizer, eu estou livre? Por isso, então, só aí, então, a mensagem de Jesus faz sentido. Jesus veio ao mundo nos salvar. Por quê? Porque nós não podíamos. Jesus veio e morreu em nosso lugar, porque nós não pudemos viver da maneira que Deus estabeleceu. Nesse sentido, é que a boa notícia faz sentido. A boa notícia do Evangelho, que somente em Cristo Jesus nós podemos ser salvos. Porque a nossa vida toda foi uma podridão. Pecado em cima de pecado. E nem sentíamos vergonha disso. Achávamos normal e nos vangloriávamos disso. Nos vangloriávamos. Só há um que pode nos salvar. E mais, te libertar de todos os seus traumas e vícios sexuais desenvolvidos ao longo da sua história. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E sim, mesmo vivendo nesta Sodoma, é possível sermos santos. Mesmo nesta Sodoma. Afinal de contas, na época de Jesus, as coisas também eram bem podres. Existiam prostitutas cultuais. As pessoas iam para os seus cultos pagãos e eles acreditavam que por meio do sexo eles podiam obter o favor dos deuses. O mundo sempre existiu no maligno. O mundo sempre foi horrível. E sim, viver em santidade é um trabalho árduo e difícil. Só mais difícil que isso é viver na lama do pecado e colhendo todas as desgraças que o pecado sempre traz. O pecado, ele é sempre muito bem retratado como o vício em drogas. É uma delícia de início, mas seguido
da exigência de toda a sua alma, de toda a sua vida. É isso que o pecado faz. E por isso a Bíblia descreve o pecado como enganador, como uma mentira. Eu pergunto a você: você pode olhar para o nosso mundo hoje e concluir como eu concluo, que a fé cristã é verdade? Você acha que é difícil demais entender o óbvio que o autor de American Pie concluiu? Quando nós tentamos matar Deus, quem morre somos nós? Que só há um tipo de vida feliz. É uma vida pura e santa diante de nosso Deus. Não é fácil, mas é a única possível. Uma vida justa e santa diante de Deus. Como declara o salmista, abençoado é o homem que tem uma esposa e seus filhos. A sua esposa é uma bênção e seus filhos ao redor da mesa. Isso é alegria e felicidade. Coisa que este mundo tentou arrancar de você. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ficar de pé?